pela nossa regeneração, redenção, a nossa salvação, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Fala conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, ó Deus. Que o nosso culto suba diante do Senhor como oferta agradável, como oferta aprazível diante do Senhor. Abençoe os louvores, a palavra que será ministrada. Abençoe a cada um de nós. Repreenda todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. E nós queremos, ó Deus, tão somente Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Declare isso. Vamos cantar essa canção? Deus está aqui. Declare isso. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Declare, se você sabe, cante. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. As minhas mãos, levante as suas mãos, levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Levante as suas mãos, adore. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Exalte a Ele. Glória a Deus. Diante do teu altar. Meu Deus. Se humilhe diante do Senhor nessa noite. Diante do teu altar.
sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por cada vida aqui, por nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nos deu uma semana abençoada, tem nos abençoado dia após dia. Não importa o que venha,
O Senhor sempre está com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Esse é o motivo que estamos aqui, porque Ele tem cuidado de nós. Então nessa noite, esqueça tudo lá fora. Adore o Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua luz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Deus, Ele é tão maravilhoso. Às vezes, eu creio que muitos já fizeram isso. Ajoelharam diante do Senhor e muitas vezes não saem palavras, só saem lágrimas. Mas muitas vezes falamos mais com as lágrimas, que o Senhor conhece o nosso coração. Ele conhece o mais profundo do seu coração. E nessa noite, não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas Ele sabe, Ele sonda o seu coração. Então espera no Senhor. Aquilo que você tem colocado diante dEle, descansa, espera nele. Porque ao seu tempo o Senhor te dará e te exaltará. Então louve o nome dEle nessa noite, nesse momento. E glorifique o nome dEle. Aleluias, glória a Deus. Fico a imaginar o dia que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Fico a imaginar
o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Senhor, aleluia. A presença do Senhor é real aqui nesta noite. Vamos orar neste momento. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Faça isso agora, em nome de Jesus. Ore pelo seu lar agora. Agora é um momento de intercessão. Vamos interceder pelas nossas famílias. Levante um clamor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos clamar, Deus. Deus, aviva a nossa casa, Deus. Aviva nossos lares. Aviva as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos, Senhor Deus, na Tua ação, nós cremos na Tua resposta, nós cremos que o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou do que pensamos. Senhor Deus, a Tua igreja está aqui, Senhor, unida na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma esperança, Pai, do agir, da manifestação do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor Deus, unir a minha fé, a fé da igreja. Eu quero, Senhor Deus, buscar do Senhor, buscar um avivamento, buscar a salvação de vidas, ó Deus. Abençoe esse lar, abençoe essa casa, que esse lar passe por uma transformação, que esse lar passe, ó Deus, por uma regeneração, Senhor. Visita, Pai, este pai, esta mãe, visita este filho, filha, Senhor. Visita as nossas casas, visita os nossos lares, Senhor. Visita, Senhor Deus, a nossa, ó Pai querido, família. Nós oramos, Senhor. Nós cremos, ó Deus. Nós confiamos no Seu cuidado. Continue livrando, protegendo, guardando-nos, ó Pai. Ó Deus, com as Tuas boas mãos estendidas sobre nós, nos ajudando, Senhor Deus, nos dando livramento, nos dando vida, nos dando, Senhor Deus, a alegria, Senhor Jesus. Pai, a Tua igreja une a sua fé e clama ao Senhor e confia no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Deus, Pai, obrigado, 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 Senhor, pelo Teu cuidado. Agora, Senhor, fala conosco, ministra nossos corações por meio da Sua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, por intermédio, Senhor Deus, da Sua palavra, iluminando o nosso entendimento, iluminando a nossa mente e trazendo-nos à luz, ó Pai, a Sua palavra. Muito obrigado, Deus, ó Pai querido, por este tempo. Muito obrigado, Deus, por este momento. Nós oramos, Senhor Deus, e te pedimos, fica conosco e fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Aproveitar que vocês estão em pé, quero convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12, verso 1, 2 e 3. Gênesis, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Quem encontrou, diga amém. Assim, né? No primeiro livro da Bíblia. Hoje, muitos dos nossos irmãos, né?
dos jovens estão aí fazendo a prova do Enem. Sentindo a ausência de alguns irmãos hoje, mas o Senhor Deus está aqui no nosso meio, amém? Glória a Deus. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, obrigado por essa palavra, ilumina o nosso entendimento, nos dê graça, fala aos nossos corações, toma as nossas vidas em tuas mãos. Pai, eu te louvo e te agradeço pela essa oportunidade, Pai. Fale ao coração da tua igreja e nos edifica nessa noite, Pai, para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Eu quero, neste dia, compartilhar com os irmãos algumas lições de fé do nosso irmão Abraão, né? Abraão, considerado, chamado por muitos o pai da fé. Abraão, que tem aí um lugar especial em Hebreus capítulo 11, quando o autor aos Hebreus vai nos falar da galeria dos heróis da fé. E nós temos muito que aprender com este homem, muito que aprender com este patriarca que viveu, né, nos primórdios, aproximadamente aí 4.000 anos antes de Cristo, que nos data aí a existência do pai Abraão, que por muitos é admirado pelo seu ato de fé, né, pela sua entrega, pela sua dedicação ao chamado. E eu gostaria, ao longo, né, desse domingo, do outro, não sei se mais um, falar um pouquinho sobre a trajetória de Abraão. E hoje eu quero pensar com vocês, mais precisamente, sobre o chamado de Abraão. Esse momento aqui em Gênesis 12, se você puder estar, por gentileza, com a sua Bíblia aberta, e eu entendo que Deus tem muito a nos ensinar, né? Quando nós olhamos esse texto, principalmente o verso 1, né, vemos de uma forma um tanto romantizada, né, e pensamos, que lindo, né, que bonito, que maravilhoso. Vemos aqui Deus falando para um homem e dizer para um homem: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de seu pai para uma terra que eu te mostrarei. E nós ficamos imaginando, né? Como que se deu, como que aconteceu, como que foi esse momento em que Abraão aqui, ele teve que deixar tudo para ouvir uma voz, né? Uma voz de um Deus até então desconhecido, um Deus que até então não se tinha muitas informações juntas a respeito deste Deus. Sabia-se, né, das ações, sabia-se dos feitos que até então haviam acontecido. Quem sabe na mente de Abraão tinha um acontecimento ali do dilúvio, de como Deus livrou Noé e a sua família. O que Abraão tinha era o que nós chamamos de tradição oral,
aquilo que era falado de um para o outro, aquilo que era anunciado de um para o outro, de uma geração a outra geração, aquilo que era passado de pai para filho. E nós vemos neste momento Abraão ouvindo a voz deste Deus, né? Podemos assim dizer que neste momento aqui para Abraão, o Deus, né, desconhecido, o Deus que até então Abraão não tinha tanta intimidade, que até então Abraão não tinha tanto relacionamento com ele. E é neste contexto, neste meio, em que esse Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai do meio da sua terra, sai da sua casa e vai para o lugar que eu te mostrar. Como assim, né? Hoje é fácil, nós sabemos. Como assim? Quando eu falo como assim, para nós que temos a Bíblia em nossas mãos, é fácil, porque nós temos a história, nós lemos os textos e nós sabemos de todos os desdobramentos daquilo que aconteceu. Agora eu quero te convidar a ir lá, né, em Ur dos Caldeus, mais precisamente em uma terra chamada Harã, que foi o local em que aconteceu o chamado de Abraão. E eu gostaria que você imaginasse a sociedade patriarcal daquela época. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha noticiário, né? Noticiário que hoje temos aí em tempo real, né? Todo mundo sabe que a vacina no Brasil acabou de ser aprovada, né? Em uso emergencial. Glória a Deus! E que isso vai mudar, né? Esperamos que muita coisa mude, mas a nossa esperança está no Senhor. Naquela época, então, não tinha todas essas informações. Não tinha todos esses noticiários, não tinha um Instagram para olhar o status, né? Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, né? Ele tirando uma selfie, né? Saindo de... Você imagina a cena, né? Agora, Abraão onde? Em Harã. Agora onde? No Egito. Não, agora estou indo para Canaã. Não havia isso, né? Era realmente algo muito desafiador. Era desafiador. Imagine, irmãos. Eu estou colocando a situação dessa forma para que você tente imaginar o que Abraão viveu. E se coloque agora no lugar de Abraão. Imagine você ali no lugar de Abraão, naquele momento, e Deus chamando você: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. Imagine aí. Deus falando para você sair do meio da sua família. Deus falando para você sair do meio do seu povo, do meio das suas origens, no meio das suas raízes. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Sai daí, Abraão. Imagine. Ouvir a voz de um Deus até então para Abraão desconhecido, mas de um Deus que desejara se revelar a Abraão. Um Deus que neste momento estava iniciando um processo na vida de Abraão de revelação. Deus estava se fazendo conhecido por Abraão. Interessante que Deus, depois de falar para Abraão, sair da sua casa, sair da tua terra, sair da tua parentela, Deus faz promessas. O versículo 2 é composto por algumas promessas. Ele vai dizer: farei de você uma grande nação. Ou seja, te darei uma família abençoada, te darei filhos, você multiplicará grandemente na terra das tuas peregrinações e você será uma bênção. O texto vai dizer: engrandecerei o seu nome, farei o seu nome conhecido, e tu serás uma bênção.
Então Abraão eu imagino que naquele momento extasiado, ouvindo essas promessas, recebendo essas promessas, né? E Deus entregando algumas coisas preciosas na mão dele. Olha o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem. Então Deus não só faz promessas para Abraão, como Deus coloca coisas maravilhosas na mão de Abraão. Deus dá para Abraão a autoridade de abençoar e a autoridade de amaldiçoar. Vejam aí, olha o texto: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando você anda um pouquinho mais, no capítulo 12, e você vai ver que quando Abraão se depara em uma situação de fome, aquela situação de fome, olha só, o Deus que chama Abraão, fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vou te abençoar, você vai ser um camarada, cheio de coisas, você vai ser próspero. Qual que é a primeira coisa que Abraão se depara? Com uma fome. Uma fome na terra. E Abraão é forçado a descer para o Egito e peregrinar no Egito em busca de comida, em busca de alimento. Nós vamos observar ao longo do texto, né, que Abraão, ele vai se tornando próspero. Abraão, ele vai crescendo. Abraão, ele vai evoluindo. Mas não foi fácil assim. Ele precisou obedecer. Ele precisou obedecer ao chamado. Ele precisou aprender a ouvir, Alícia, a voz de Deus. E ele teve que crer. Ele teve que ter fé. Ele teve que ter fé. Ele teve que acreditar no impossível. Ele teve que acreditar no invisível, no sobrenatural. Aí eu entendo, né? Quando eu olho essa situação aqui, eu entendo quando o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele vai dizer no versículo 1, todo mundo conhece esse texto, não é verdade? O que diz lá? Ora, a fé é o que, irmãos? O firme fundamento do quê? Das coisas que não se veem, e prova das coisas que se esperam. Mas o que diz o verso 2? Foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, eles foram justificados, e lá em Gênesis, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá no capítulo 15, versículo 6, o texto vai dizer: e creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele acreditou em Deus. Ele acreditou nas promessas de Deus. Ele se apropriou das promessas. Ele absolveu para si as promessas. Uma das grandes lições que nós aprendemos com Abraão, queridos, é que Abraão, ele não só ouviu Deus falando com ele, mas ele se apropriou da voz que falou com ele. Está entendendo? Ele não só ouviu, porque muitos podem entrar aqui, ouvir essa palavra entrar por aqui e sair por aqui. Mas qual é a lição que Abraão nos traz? Ele ouviu a voz de Deus, entrou por aqui e veio para cá. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer que você ouça essa palavra, e essa palavra ela não saia por aqui, mas que ela entre em seu coração e ela possa produzir obras vivas na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Você precisa absolver esta palavra e acreditar nas promessas de Deus. Você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa se apropriar, você precisa entender, você precisa declarar nessa noite: Deus existe, e Ele controla o meu ser, Ele domina a minha vida, e eu o sirvo como Senhor. No capítulo 11 de Hebreus, que nós lemos, no versículo 6, o autor vai dizer: ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam.
Por que Abraão foi próspero? Por que Abraão se tornou rico? Abraão, irmãos, quando nós vamos olhar, logo ali no capítulo 13, ele vai ter uma contenda com seu sobrinho Ló. Por quê? Porque o gado de Abraão já era muito. Mas como que ele conquistou isso? Porque ele se apropriou das promessas de Deus, e Deus foi o abençoando ao longo da sua jornada. Deus foi o fazendo prosperar. Deus foi o fazendo multiplicar. Deus, ele começou a cumprir na vida de Abraão as suas promessas. Ele ouviu o seu chamado. Mas eu quero mostrar para você, para que estas coisas começassem a acontecer na vida de Abraão, houve a necessidade de um ato de Abraão. Um ato que, julgo eu, o mais difícil de todos. Qual foi? O do desprendimento. Abraão, ele precisou se desprender. Abraão, ele precisou se desgarrar. Quando nós olhamos Gênesis 12:1, volto mais uma vez para o verso 1 do Gênesis 12. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, saia. Saia. Deus não queria dar alguns dias de férias apenas para Abraão, não. Deus não queria dar dias de lazer para Abraão, não. Não. Deus queria que Abraão se desgarrasse. Deus queria que Abraão abandonasse a cultura que ele vivia. Deus queria que Abraão abandonasse o núcleo que ele vivia, o núcleo de pecado. Porque a cultura que até então Abraão habitava era uma cultura pecaminosa, era uma cultura pagã. Convido você depois a ler Gênesis 11, e você vai entender um pouquinho de onde Deus tirou Abraão. Só para você entender, sabe de onde Deus tirou Abraão? De onde? De um lugar em que futuramente se tornaria a Babilônia. Terra de paganismo, terra de pecado, terra opressora, terra que oprimiu a nação de Israel. Nós vemos o relato da Torre de Babel. Sabe o que significa Babel? Babel significa confusão. O lugar onde Abraão habitava, o lugar onde Abraão morava, era um lugar, trocando aqui em miúdos, era um lugar de confusão. O lugar onde Abraão e a família dele habitava era um lugar chamado lugar de confusão. Você acha que nós vamos conseguir conhecer Deus em lugar de confusão? Tem como Deus se revelar no meio da confusão? Então vamos substituir confusão por pecado, porque essa confusão era pecado. Qual era o intuito do povo ali no capítulo 11? Dos ascendentes, dos parentes, dos familiares, do povo em que habitava ali a família de Abraão. Era a intenção de construir uma edificação, de construir uma torre, uma obra maravilhosa, e eles queriam ser engrandecidos, eles queriam ser notados. O coração deles estava cheio de arrogância, os corações deles estavam cheios de prepotência, cheios de soberba, cheios de corrupção. O gênero humano havia se corrompido. Houve a necessidade, preste atenção no que Deus está falando com você. A fé, ela envolve desprendimento. É necessário eu me desgarrar de tudo que é confusão, de tudo que é mal, de tudo que é pecado, de tudo que é imoral, para que Deus possa se revelar a mim. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor, você quer compreender um pouquinho mais sobre isso? Leia Josué, capítulo 24. Lá em Josué, capítulo 24, Josué, no seu discurso final, ele vai se referir a Abraão, e ele vai falar do que Deus fez a Abraão, tirando Abraão do meio da família do seu pai, de uma família idólatra. Josué, você lê lá, capítulo 24 de Josué, verso 2. Vai falar que a família de Abraão, a família de Terá, pai de Abraão, era uma família idólatra, era uma família pagã.
Você está entendendo por que Deus falou para Abraão: sai daí? Deus não tirou Abraão por acaso do meio da sua terra. Deus não tirou Abraão por acaso do meio da sua parentela. Porque a família de Abraão era uma família idólatra. A família de Abraão era uma família imoral. Infelizmente. E Deus tira Abraão do meio do pecado. Deus tira Abraão do meio da iniquidade. Deus tira Abraão do meio do mundo corrompido para tratar de Abraão, para poder trabalhar o caráter de Abraão, para poder trabalhar a vida de Abraão, a personalidade de Abraão. Deus queria burilar Abraão, fazer em Abraão um homem cheio de fé, um homem cheio de ousadia, cheio de coragem. Aqui em Gênesis 12, já nos dá um indicativo desta coragem que Abraão teve, porque ali Abraão, ele recebe uma promessa. Mas pensem em vocês uma coisa: vocês acham que foi fácil? Não foi, porque Abraão com certeza tinha um vínculo afetivo com o seu pai. Tinha. Quando você lê o finalzinho aqui do capítulo 11, você vai ver que Abraão estava aqui, ali no meio daquela família, e com certeza ele era envolvido ali com aquela família, ao ponto de Deus já ir começando a trabalhar naquela família ali. E o que acontece? Deus leva o seu pai, Deus tira, permite Tera morrer. O versículo 32 vai dizer que Tera morreu com 205 anos, e morreu Tera estando em Harã. Ou seja, Deus já começou a trabalhar em algumas coisas, em alguns empecilhos. Mas pastor, o pai de Abraão era empecilho? Por certo, Josué vai dizer que ele era um idólatra. Agora você acha que não seria muito mais difícil? O que era mais difícil? Se desgarrar do pai vivo, fabricante de um ídolo, vivendo num paganismo, ou ter que vivenciar o luto do seu pai, e depois de vivenciar o luto do seu pai, ouvir o chamado de Deus e aí sair? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu estou querendo dizer? Que Deus muitas vezes, Ele permite, receba essa palavra em nome de Jesus, algumas situações em nossa vida, para que a gente possa ser tratado, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Porque muitas vezes nós sofremos algumas perdas na nossa vida, inclusive perdas de parentes, de familiares, que se hoje estivessem vivos, muitas vezes nós teríamos dificuldade de tomar algumas decisões. Mas pastor, como assim, né? Porque quando a gente fala de morte, a gente fica com medo, né? A gente fica assim: não, querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle da sua história. Ou seja, a fé verdadeira no Senhor é uma fé que se submete ao controle de Deus. Aleluias! Se submeter. O que Deus estava, em outras palavras, fazendo com Abraão era levando Abraão a se submeter a uma plena dependência. E quando nós nos submetemos a uma plena dependência, nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação. Aí eu compreendo. O Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículo 37. Abre aí rapidinho. Jesus vai falar. Aí eu consigo compreender Mateus 10. Quando Jesus fala a respeito daquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, por amor a Ele. Aí eu consigo compreender quando Jesus fala sobre isso. Capítulo 10, verso 37. Diz assim, olha: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de... Vou ler mais uma vez. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, o que diz o texto? Não é o que, igreja? Digno de mim. E quem ama filho ou filha
mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que Deus estava fazendo com Abraão? Renúncia. A fé, ela é envolvida, ela é composta de renúncia, de entrega a Deus de forma diária, incondicional. Abraão, para poder atender o chamado de Deus aqui, ele teve que se entregar incondicionalmente, ele teve que se desgarrar, ele teve que se desprender. Não confunda, irmãos, a questão do amor ao pai, à mãe, mais do que a Deus, com a questão da honra. Pai e mãe nós vamos honrar, vamos amar, mas nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Então, quando Deus tira Tera, quando Deus leva Tera e deixa Abraão ali órfão de pai, o que Deus estava mostrando para Abraão? Abraão, eu sou suficiente na sua vida. Eu sou o suficiente. Irmãos, o que acontece? Depois disso, pensem vocês que foi fácil? Não foi. Como eu disse, Abraão sai, passa fome, tem aquela crise, vai para o Egito, tem uma situação complicada ali no Egito. Por quê? Porque além de tudo, ele tinha uma esposa que era bonita, só que essa esposa era a sua meia-irmã, as pessoas obviamente cobiçavam a sua esposa, e Abraão, ele se viu em duas ocasiões, o texto vai nos mostrar, em situações de aperto, em que ele foi obrigado a tentar ali dar o seu jeitinho para poder se esquivar dessa situação. Depois você leia o capítulo 12 e o capítulo 13 de Gênesis. Por quê? Porque Abraão ainda estava crescendo na sua relação com Deus. Então é muito comum nessa nossa trajetória nós vacilarmos, nós titubearmos. Por quê? Porque nós estamos nesse corpo mortal e nós somos dominados muitas vezes por sentimentos, somos dominados muitas vezes por medo. E Abraão foi um homem que teve medo. Imagine você, ele peregrinando em terras estranhas, diante de povos estranhos. É óbvio que o medo ali, naquele momento, fala mais alto, mas eu fico observando o cuidado de Deus em todo tempo com Abraão, porque a fé, ela promove cuidado de Deus na nossa vida, irmãos. Aprendam isso com Abraão. A verdadeira fé no Senhor nos leva a vivenciar o cuidado de Deus, o cuidado de Deus nos nossos desertos. Permita-me dizer algo para você nessa noite. Eu não sei por qual deserto que você está passando, eu não sei por qual luta que você está passando. Estamos vivendo aí essa situação dessa pandemia que tem nos gerado medo, né? Esse deserto, ele nos é comum e tem nos levado a ter medo. Mas o que nós vamos experienciar diante de Deus? É que quando nós estamos no Senhor, mesmo estando em situações de medo, nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós até aqui, não é verdade? Você tem percebido o cuidado de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? É claro que sim. Olha você aí. Você está vivo, irmão? Então levanta a sua mão para o céu e dá um glória a Deus bem bonito aí. Aleluia. Olha que lindo. Então a fé, ela gera cuidado. E Abraão, ele vivenciou este cuidado. No capítulo 14, Abraão se depara com uma guerra. Seu sobrinho Ló é levado cativo. Então Abraão, ali naquele momento, não bastasse ter os seus problemas. E os problemas de Abraão eram enormes. Queridos, muitas vezes nós temos que aprender que a nossa fé, você pensa que nós não vamos ter problema? Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições. É aí que a tempestade vem, irmão.
Quando a gente ouve o chamado de Deus, parece que o mundo vira de cabeça para baixo, né? E muitas vezes a gente fica pensando, né? Que a fé no Senhor é tudo, a vida vai ser tudo uma bonança, tudo no bem bom. Muito pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que faz a diferença é que você tenha certeza no seu coração de que Deus está no controle da sua vida, que Ele está te conduzindo no meio desse deserto. Então imagina ali Abraão segurando a mão de Deus e Deus conduzindo Abraão em todas as suas peregrinações do deserto. Ou seja, a fé no Senhor nos leva a sermos conduzidos por Ele. Mesmo que vamos para o deserto, ali nós estamos debaixo da proteção de Deus. Deus está segurando na sua mão, querido. Deus não soltou da sua mão. Se você crê que Ele existe, que Ele é galardoador de você que busca, entenda, Ele está segurando na sua mão, Ele está te acompanhando pelos desertos da sua vida. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Então creia nisso. Isso é atitude de fé. Abraão, nesse momento, trava uma guerra. A Bíblia diz que ele, ao saber que Ló estava cativo, ele vai ali, compra a briga do seu sobrinho, resgata o seu sobrinho, ele vence aquela guerra. Olha como Deus abençoa Abraão. E ele pega os despojos daquela guerra, ele pega todas as riquezas daqueles reis, porque isso era muito comum, que o vencedor das guerras, eles pegavam os despojos. Observe como Deus foi prosperando Abraão. Queridos, os nossos desertos são lugares da manifestação do cuidado de Deus em nossas vidas. Pensa que no deserto não é lugar em que nós não vemos a prosperidade de Deus, vemos sim o cuidado de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nunca nos faltou o pão, faltou, não nos faltou a roupa para vestirmos, faltou o carro para andarmos, faltou, nunca faltou. Deus tem cuidado de nós, sim ou não? Aleluias! E Deus foi fazendo isso, e foi prosperando, foi prosperando. Um fato marcante é que quando Abraão, aqui no capítulo 14, no verso 18, ele vai se encontrar com o sacerdote Melquisedeque. Abraão nos mostra aqui já uma atitude linda de fé, gratidão. A fé verdadeira, a fé que toca o coração de Deus, ela precisa ser agradecida. E Abraão, quando ele se encontra com Melquisedeque, aquele sacerdote sem origem, né? Não sabia-se de onde aquele homem vinha, mas o que o texto vai nos dizer, que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19 vai dizer: e abençoou Melquisedeque, disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. O versículo termina: e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Olha, Abraão poderia muito bem pensar: não, eu tenho mais deserto para enfrentar pela frente, né? Eu preciso me municiar de provisões, eu preciso me municiar de segurança aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Já passei aqui, claro, estou imaginando, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que ele fez? Ele agradeceu. E como ele agradeceu? Abençoando, trazendo seus dízimos, trazendo as suas ofertas, sendo grato a Deus. Abraão foi um homem liberal, e isso fez a diferença na vida de Abraão. Mas a história, ela não para, queridos. Estou caminhando para o final dessa palavra, mas eu quero refletir com você em algumas coisas. Aqui no capítulo 15, do versículo de número 1 ao versículo 6. Aqui a palavra do Senhor, depois dessas coisas todas que eu estou relatando, desses enfrentamentos que Abraão teve, Abraão, ele recebeu uma visão, ele recebeu uma visita de Deus, em que Deus vira para Abraão e fala para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão aqui nesse momento, ele estava com medo.
Abraão aqui nesse momento ele temeu. Eu imagino que Abraão olhando parte da sua trajetória, e olha que ele estava nem chegando aqui na metade da sua saga. Eu imagino que as experiências que ele teve, o seu coração foi dominado pelo medo. Quero te dizer uma coisa. Existem situações da nossa vida e nós somos dominados pelo medo. Quem sabe hoje você entrou aqui com medo de uma situação que você está vivendo. Quem sabe você entrou aqui hoje com medo de uma crise, medo dos seus filhos não permanecerem na fé, medo do seu trabalho não dar certo, não prosperar, medo desse ano ser um ano mais difícil do que o ano passado, medo. Quem sabe você entrou aqui com medo de uma doença, medo desse vírus, medo das lutas que você tem enfrentado. Quem sabe hoje você está com medo. Quero dizer para você, meu amado, que a fé, ela não anula o medo que sentimos. Abraão foi um homem cheio de fé, mas ele temeu. E eu fico tão maravilhado que quando ele temeu, eu vi o cuidado de Deus. Abraão, ele recebe a visita de Deus e Deus fala para Abraão: Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Queridos, pensa o que Deus está falando para Abraão aqui. Abraão, eu sei que essa situação que você está vivendo, você vai ter medo, mas não se preocupa, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a tua proteção, eu te protejo, eu sou a tua recompensa está em mim. Queridos, permita-me aplicar essa palavra na sua vida nessa noite. Quem sabe você entrou aqui com medo, Deus está dizendo para você: não temas, eu estou com você. Não temas, eu sou a tua proteção. Não temas, eu te sou suficiente. Não temas, eu sou o teu galardão. Receba essa palavra em nome de Jesus, meu irmão. Quem sabe você está aqui dominado pelo medo, dominado pela angústia. Deus conhece o seu coração. E Deus fala para você: não temas, eu estou com você. Deus, chega um momento que Deus precisa trazer um renovo. Tem um momento que a gente precisa de um renovo. E esse momento aqui era o momento da renovação de Abraão. Abraão precisava ter a sua fé renovada. Queridos, devido à nossa humanidade, a nossa fé, ela pode sofrer oscilações, mas eu quero que você entenda, Deus, Ele tem o desejo de constantemente estar nos renovando, e quem sabe hoje é dia de renovação sobre a sua vida, é dia de você ter a sua fé renovada no Senhor. Este dia aqui, irmãos, nesse capítulo 15, foi o dia em que Abraão teve a oportunidade de desabafar com Deus. Ele vira e fala para Deus assim, versículo 2: Senhor Jeová, olha aí, pega o capítulo 15, verso 2. Aleluia. E Abraão teve esse diálogo com Deus. Olha o que ele fala: Senhor Jeová, o que há de me dar? Ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Sabe o que Abraão estava dizendo? Senhor, como que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida, sendo que a minha esposa é estéril? Lá no capítulo 11, versículo 30, vai dizer que Sarai era estéril, não gerava filhos. E como ele iria se multiplicar, sendo que ele tinha uma esposa estéril? Aquela dúvida corroeu a mente de Abraão. Aquela dúvida corroeu o coração de Abraão. E eu sei, irmãos, que existem momentos na nossa vida que muitas dúvidas vêm para nos corroer.
vem para nos confrontar, nos conflitar, assim como Abraão estava vivendo neste momento, e ele começa a questionar Deus, e ele começa a perguntar para Deus, e ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, claro, com todo o temor, com toda a reverência, e ele diz no versículo 3, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava em dúvida, porque a única pessoa que ele tinha ali, que poderia suscitar uma herança na cabeça dele nesse momento, era o seu servo, Eliezer. E ele não conseguia olhar as outras possibilidades. Queridos, deixa eu te mostrar uma coisa. A fé, ela enxerga o sobrenatural. A fé, ela não vai buscar possibilidades humanas, não. A fé, ela olha para o Deus sobrenatural, para o Deus do impossível, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou pregando nessa noite, é o Deus das causas impossíveis. Então a fé verdadeira no Senhor nos leva a enxergar o sobrenatural. Enxerga o sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Deus pode fazer. Você pode declarar isso, Deus pode fazer. Deus pode fazer o milagre. Deus pode fazer uma mudança na minha casa. Deus pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossível. Deus é o Deus do impossível. Aleluia! O Deus que eu prego nesse altar é o Deus das causas impossíveis. E a fé, ela é movida pelo sobrenatural. Aleluias! Oh, aleluia! E eu fico maravilhado que Deus, Ele pacientemente ouve Abraão e responde para Abraão. Abraão, vem cá. Estou chegando no final, vou orar com você agorinha, tá? Mas segura aí. Deus chama Abraão e fala, Abraão, vem cá. Esse aí não será o seu herdeiro. Não é o Damasceno Eliezer. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Aleluia. Abraão estava renovando a tua promessa lá de Gênesis 12. Deus estava renovando para Abraão a promessa lá de Gênesis. Ó, Abraão, o que vai sair de ti é da tua semente, é da tua vida. Queridos, a fé pessoal, a fé individual, ela é sua. Deus quer levar você a ter as suas experiências. Deus quer levar você a ter os seus relacionamentos, as tuas experiências. A tua fé, ela pode receber o testemunho de outro, pode, mas a fonte da sua fé é da palavra, é do próprio Deus. Então o que Deus está dizendo para você, tenha as suas experiências. Deus quer que você as tenha, Deus quer que você as viva em nome de Jesus. Isso é fé. Senhor, eu quero ter as minhas experiências, Senhor. Eu quero ter, ó Pai, os meus momentos contigo. Eu quero viver, ó Deus, os meus milagres. Senhor, por favor, se revela na minha vida. Faça essa oração aí. Quem sabe essa oração que o Senhor quer que você faça nessa noite. Senhor, eu quero viver as minhas experiências. Eu quero viver os meus milagres. Senhor Jesus, eu quero ter um maior conhecimento do Senhor. Eu quero ter a minha fé edificada nessa noite. Eu quero ter a minha fé renovada nessa noite. Eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui transformada. Peça isso para Deus. Porque Deus, Ele tem um prazer de nos dar. Ele é paciente. Deus, Ele é longânimo para conosco. Ele conhece as nossas oscilações. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas deficiências. Por isso que Ele chama Abraão e Ele trata com calma. E Ele fala para Abraão, Abraão, vem cá. Imagina a cena aí, irmão. Sai da tua cabana. Levanta o olho para o céu. E olha as estrelas. Se é que você pode contar, conta. Naquele momento era Deus e Abraão. Você acha que Abraão conseguiria ter essa experiência no meio da terra dele?
no meio da idolatria, no meio do paganismo, está entendendo por que Deus está te tirando de lá? Por que Deus te tirou do mundo? Por que Deus te tirou do pecado? Porque estando no pecado, estando no mundo, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir ter intimidade com Deus, você não vai conseguir ter experiência com Deus. Deus te tirou do pecado, Deus te tirou do mundo, Deus te tirou da iniquidade, Deus te tirou da prostituição, Deus te tirou do adultério, para que você pudesse hoje compreender a voz dEle e ouvir a voz dEle na sua vida. Aleluia. E agora Abraão, livre, desimpedido, só ele e Deus. Oh, aleluia. A gente está precisando ter um momento a sós com Deus. Um momento desse, né? Será que não é esse momento que nós estamos precisando ter, não? De sair do meio de tudo, de todos, e olhar para o céu e contemplar a grandeza de Deus e ouvir a voz de Deus. Senhor, fala no meu coração. Senhor, age na minha vida. Senhor, se revela. Oh, glória. Se revela. Porque a fé, ela é construída a partir dessa intimidade, desse relacionamento. E Deus fala para Abraão: Abraão, assim será a tua semente. Abraão não teve outra coisa a fazer senão crer. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não tinha como, porque Abraão estava totalmente desarmado ali naquele momento. Abraão estava totalmente com o seu coração quebrantado diante de Deus. Não era o Abraão de Gênesis 12, mas é o Abraão agora renovado, é o Abraão agora numa nova fase. Deus quer te levar a níveis mais profundos de relacionamento com Ele. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Tenha sua fé renovada. Feche os seus olhos. Quem sabe agora aí você vai precisar dizer para Deus: Senhor, eu tenho dificuldade, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você está aí dizendo, ou vivendo uma situação de dificuldade, uma situação de conflito na alma. Quem sabe as suas emoções estão te conflitando. Quem sabe as suas experiências pessoais estão te conflitando. As pessoas à sua volta estão te conflitando. Quem sabe você não tem conseguido discernir a voz de Deus porque você está no meio da turbulência. Deus quer te tirar você de lá. Sai desse lugar e venha para um lugar de intimidade e comunhão. Sai desse lugar de confusão. Sai dessa Babel. Oh, aleluia. Sai dessa Babel louca. Sai desse sistema que está corrompendo a sua alma. Sai daí. Em nome de Jesus. Sai daí. O Senhor está falando com você. E vai para o lugar de intimidade com Ele. Vá para o canto da oração. Vá para o seu quarto de guerra. Vá para o joelho. Vá para a palavra. Oh, aleluias. Sai deste lugar. Sai do meio dessa contenda. Sai do meio dessa tribulação. Sai do meio dessa turbulência. Deus está tirando daí você. E Deus está te levando para o lugar de intimidade e comunhão. Venha para os braços do Pai. Venha para os braços de amor. Venha ouvir a voz do meigo e doce Espírito Santo. Ele está falando com você. Filho meu, eu cuido de você. Filha minha, eu cuido de você. Eu ajudo você nas suas fraquezas. Eu estou com você nos dias difíceis. Eu estou com você no meio dessa luta. Eu estou com você, minha filha. Eu estou com você, meu filho. Eu não te deixo, eu não te abandono, eu não vou te deixar sozinho. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Deus está falando para você nessa noite.
Eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Eu cuido de você, eu cuido da sua vida, eu cuido dos seus, eu cuido da sua casa. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, aleluia. Ore ao Senhor e renove a tua fé nele. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir esta palavra. Eu cuido de você, eu cuido dos seus sonhos, eu cuido dos seus projetos, eu cuido dos seus desejos, eu cuido das suas emoções, eu cuido do seu trabalho, eu cuido do seu futuro. Mas agora abre o teu coração e deixa eu assumir o senhorio da sua vida. Aleluias, aleluias. Se coloque de pé, pode cantar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Nada encontrará Se de bom, Cristo e quem era abaixo mas um desejo eu tenho de ser transformado. Fala com Deus. Preciso tanto. Fala com Deus, igreja. Meu perdão, dai-me um novo coração. Fala com Deus, igreja. Dentro de mim, declare isso. Nada encontrará. É o seu momento com Deus agora. É o seu momento com Deus agora. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a me amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Cante isso. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A presença de Deus é tão linda aqui nessa noite. A presença do Senhor é tão real aqui nessa noite. Nesses momentos finais, só adore ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Adore, igreja. Adore, igreja. Adore a Ele. Adore a Ele. Disposta a obedecer, cumprir todo o teu querer. Você pode dizer isso? Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Tenha sua fé renovada no Senhor. Tenha sua fé renovada no Senhor. Tenha sua fé renovada no Senhor nessa noite. Receba essa palavra no temor de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós já vamos embora, vamos encerrar. Muito bom, gostei, viu? Obrigado. Gente, rapidinho, nós estamos aqui com o nosso café missionário. Quem conhece café missionário? Levanta a mão. Quem não conhece o café missionário, vou apresentar para você rapidinho. Esse café é um projeto missionário que todo o investimento, tudo que foi investido para produzir esse café é revertido para missões. Desde a embalagem, aqui a estampa, aqui o café, a produção, tudo é doado, tudo é para oferta. Esse pacote custa R$ 12,50 e esse valor ele é revertido integralmente para missões. Esse é um projeto, né, das igrejas ali na região de Campinas, no estado de São Paulo. Quem trouxe foi a Fernanda, filha do pastor Moreira, junto com o seu marido, o André, e eles têm, né, abraçado esse projeto, e a nossa igreja também tem abraçado esse projeto. Então nós estamos aí com alguns pacotes de café. A Anúbia estará ali na porta. Se você quiser esse café, leve, você estará investindo na obra missionária. Lembrando que é um café 100% arábica. É café fino, irmãos. É grão selecionado, é um processo de primeira linha, de primeira qualidade. O nome do café é Café Primícias. Comprando café, você estará abençoando a obra missionária. Amém? Continue orando por missões, continue investindo em missões. A nossa igreja é uma igreja missionária. Amém, irmãos? Então receba isso em nome de Jesus. Os trabalhos da semana prosseguem normais. Terça-feira, nosso estudo bíblico. Quarta-feira, no Bela Vista, encontro dos adolescentes, Sal na Terra, às 19h30. Sexta-feira, nosso culto, estamos falando sobre avivamento. Então venha, nós estaremos nessa sexta-feira buscando, né, avivamento, buscando renovação espiritual. Sábado, nosso culto com os jovens, da Gabade, às 19h30. E domingo, os trabalhos seguem normalmente. Estejam orando pelos nossos projetos, pelos nossos planos aí, para os ministérios da igreja, para esse ano de 2021. Amém? Levante as suas mãos para o alto, glória a Deus, e receba aí a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, a comunhão, consolação e obras do meio e doce Espírito Santo, que reine e domine as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Que a igreja de Cristo diga: Deus abençoe a todos, boa semana, está encerrado em nome de Jesus. Não saia sem antes eu te dar a paz do Senhor ali, tá bom? Deus abençoe.